Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 235. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulos 49 e 50. Estamos quase no final de Jeremias, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, lendo a Tua palavra, aprendendo contigo, Senhor Deus, sobre as Suas maravilhas, sobre a Tua natureza, sobre saber, Pai, aquilo que o Senhor gosta, aquilo que o Senhor não gosta, aquilo que te faz feliz, que deixa o seu coração com agrado, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, estarmos alinhados com a Tua vontade, que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Pai. Que a leitura de hoje nos traga clareza, nos traga direção, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta leitura, nos fazendo entender, Pai, tendo compreensão, sabedoria, para entendermos a Tua palavra, cada versículo que lermos, Senhor. Remova as distrações para que possamos nos focar em Ti, Pai. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Tantos países, tantos lugares não têm acesso livre à Tua palavra. E nós temos, Pai, então isso já é um motivo de gratidão eterna. Muito, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 49. Mensagem acerca de Amon. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos? Será que ele não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que os expulsaram, diz o Senhor. Lamenta-se, ó Esbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá. Ponham veste de lamento e chorem, corra para onde der, pois Moloque irá para o exílio com seus sacerdotes e os seus oficiais. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filho infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo que está em sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Mensagem acerca de Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas. Vocês que moram em Dedã, pois trairei a ruína sobre Esaú na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri em seus esconderijos para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiverem que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha.
Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezadas pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas, como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela, como um leão que sobe da mata do Jordão, em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei Edom, pondo fora da sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar e que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando. Estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Mensagem acerca de Damasco. Acerca de Damasco, Ramate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias, estão desencorajadas, perturbadas com o mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruem o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror por todos os lados. Fujam rapidamente. Escondam-se em cavernas profundas, vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga até que os tenha eliminado. Porém meu trono em Elão e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Jeremias capítulo 50. Mensagem acerca da Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem
e proclamem entre as nações. Ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, na sua verdadeira pastagem. O Senhor é a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha solta no pasto e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham o arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice na colheita, por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim, aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano Senhor dos exércitos tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destrua-na totalmente e não lhe deixe nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados.
Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham o arco, acampem-se todos ao redor dela, não deixe ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher que está dando à luz, como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu possa me desafiar e que o pastor pode me resistir? Por isso ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. No capítulo 49 de Jeremias, ele direciona suas profecias a nações como Amon, Edom, Damasco e Elão, entre outras. Cada uma dessas nações é abordada com uma mensagem específica, revelando tanto a justiça divina quanto a oportunidade de arrependimento e reconciliação. As palavras do profeta não apenas oferecem uma visão intrigante do plano de Deus para estas nações, mas também nos lembram da importância do arrependimento e da busca da reconciliação com o Criador. Bom, a primeira profecia contra Amon está registrada nos versículos 1 ao 6. Jeremias é direcionado a esta nação, um povo que habitava uma região a leste do Rio Jordão, ao norte de Moabe. E o profeta Jeremias comunica a advertência divina à nação de Amon, exortando-os a ouvir a voz do Senhor e a considerar as consequências de suas ações. O profeta Jeremias, ele transmite a sua mensagem e lá no versículo 1 diz assim: contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso Israel não tem filhos, acaso não tem herdeiro? Por que então Moloque possui a terra de Gade e o seu povo
mora nas suas cidades? Essa pergunta retórica visa despertar Amon para a realidade da possessão da terra de Gade, que originalmente pertencia aos israelitas. Então Jeremias insinua que Amon está ocupando território que não lhe pertence, o que acende o sinal de alerta divino. No versículo 2, Jeremias anuncia a chegada de dias de conflito e destruição. A cidade de Rabá, que é a capital de Amon, seria transformada em um monte de ruínas e as suas aldeias seriam queimadas. Além disso, a profecia afirma que Israel herdará o território que Amon havia ocupado ilegalmente. E no versículo 6 tem uma mensagem de esperança. Deus afirma através de Jeremias que após o período de juízo e desolação, Deus permitirá o retorno dos cativos de Amon, sugerindo a possibilidade de arrependimento e restauração. Agora o profeta Jeremias fala sobre contra Edom e o juízo que os aguarda. Então no versículo 7 diz assim: sua sabedoria tornou-se tolice. Portanto, fiquem atônitos e espantados diante de seus abismos. Então Jeremias começa destacando a falsa sabedoria de Edom, que na verdade é considerada tolice aos olhos de Deus. Isso serve como lembrete de que a arrogância humana frequentemente leva à autodestruição. Nos versículos 8 e 10, o profeta continua a descrever a destruição. Diz assim: escapem, virem as costas e escondam-se em cavernas, habitantes de Dedã, pois trarei a destruição sobre Esaú, o tempo do seu castigo. Então aqui Jeremias apela para que os habitantes de Edom se escondam em cavernas e busquem refúgio, pois o juízo de Deus está próximo. O termo Esaú é usado como uma referência poética a Edom, lembrando a linhagem de Esaú, o irmão de Jacó. Edom, nos versículos 11 e 12, revela o motivo do juízo. Diz assim: naquele dia, quando saqueares e deixares os seus órfãos e os seus pobres, então o monte de Esaú será eliminado e o seu território será destruído. Jeremias aponta para a crueldade de Edom ao saquear e abandonar os órfãos e os pobres, enfatizando que esse comportamento levará à destruição completa de Edom. E nos versículos 18 ao 22, descreve a destruição de Edom em termos vívidos e simbólicos. O fogo divino consumirá a terra de Edom e a nação será totalmente arrasada. A profecia termina com uma nota sombria, enfatizando que não haverá sobreviventes em Edom. Agora a profecia contra Damasco, dos versículos 23 ao 27. Esta cidade era uma das mais antigas do mundo e um centro cultural e política da época. No versículo 23 começa a profecia bem impactante, a proclamação bem impactante. Contra Damasco, Amate e Arpade foram postas em vergonha, porque ouviram más notícias e estão desalentadas. O mar está inquieto e não pode estar tranquilo. Então aqui o profeta menciona as outras cidades sírias, Amate e Arpade, que também estão sofrendo com más notícias e desânimo. Essa referência inicial sinaliza que o juízo divino não afetará apenas Damasco, mas também outras regiões. Damasco como uma cidade que perdeu a sua força e se volta para fugir diante do terror iminente. A imagem do parto, lá no versículo 24 e 25, essa imagem do parto é utilizada para enfatizar a intensidade das dores e angústias que a cidade vai experimentar. Lá no versículo 26 está escrito o seguinte: o profeta destaca que Damasco será entregue à destruição, como a cidade de renome, cidade de alegria. Essa passagem nos chama a atenção para o contraste entre a fama e a alegria que Damasco outrora desfrutou e a devastação que a aguarda. Isto serve como lembrete de que a glória humana é efêmera e somente a vontade de Deus é permanente. Jeremias também enfatiza que Damasco não poderá se recuperar e restaurar sua antiga grandeza. A cidade será assolada e seus jovens e guerreiros serão aniquilados. Depois nós lemos sobre a profecia contra Quedar e Azor, dos versículos 28 ao 33. O profeta Jeremias comunica a promessa de restauração para Quedar, mas ao mesmo tempo anuncia o juízo divino sobre Azor. Jeremias inicia
com uma palavra de conforto para Quedar, lá no versículo 28, a respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Aqui Jeremias se dirige aos inimigos de Quedar, encorajando-os a subir contra essa nação. É importante notar que Quedar era descendente de Ismael, filho de Abraão, e, portanto, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento e restauração para este povo. O profeta descreve o motivo pelo qual Azor sofrerá o juízo divino nos versículos 29 e 30. Azor havia se entregado à adoração de Moloque, uma divindade pagã, e essa idolatria provocou a ira de Deus. Portanto, a cidade seria destruída e totalmente desabitada. Depois nós vimos a profecia contra Elão, nos versículos 34 ao 39. Jeremias comunica a promessa de que Elão será restaurada após o juízo divino que se aproxima. O versículo 34 estabelece o contexto temporal e a autoria da mensagem, destacando a sua autenticidade como uma revelação divina direcionada ao profeta Jeremias. Nos versículos 35 e 36, o profeta anuncia o juízo divino. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que quebrarei o arco de Elão, a principal força deles. Farei vir sobre Elão os 4 ventos, dos 4 cantos dos céus, e os espalharei para todos esses ventos. E não haverá nação para onde não sejam levados ou expulsados de Elão. Então Jeremias escreve a quebra do arco de Elão, simbolizando a perda de sua principal força militar. Além disso, a dispersão de Elão para todas as nações é anunciada como parte do juízo divino. Nos versículos 37 e ao 39, Jeremias apresenta a promessa de restauração para Elão. Nesse trecho, o profeta oferece essa nota de esperança ao afirmar que nos últimos dias Deus trará Elão de volta do cativeiro. Isso sugere a possibilidade de arrependimento e reconciliação com Deus no futuro. O capítulo 50, inserido em meio a uma série de profecias proclamadas contra as nações, esse capítulo concentra-se na condenação e a queda da Babilônia, esse império poderoso que desafiou a vontade divina. Jeremias revela detalhes vívidos sobre o julgamento divino que aguarda a Babilônia, conhecida por sua arrogância e crueldade. A mensagem do profeta não apenas prediz a destruição da Babilônia, mas também aponta para a promessa de restauração e redenção para o povo de Deus. Dos versículos 1 ao 3, nós temos o anúncio do julgamento da Babilônia. Então, este anúncio ecoa a verdade de que, embora os impérios possam parecer invencíveis aos olhos humanos, nenhum poder terreno está acima da autoridade divina. Dos versículos 4 e 5, nós vemos as convocações das nações para destruir a Babilônia. Essa imagem destaca a justiça de Deus, que utiliza nações e líderes humanos como instrumentos de sua vontade para executar seus planos divinos. Dos versículos 6 ao 7, nós vemos que o povo de Judá e de Israel buscará o Senhor. Em meio à proclamação do julgamento da Babilônia, Jeremias oferece uma mensagem de esperança para o povo de Judá e Israel. Ele afirma que quando a Babilônia for julgada e caída, os filhos de Sião buscarão o Senhor em arrependimento e reconciliação. Isso destaca a capacidade de Deus usar até mesmo os momentos mais sombrios para trazer seu povo de volta a Ele e restaurar a comunhão. Nos versículos 8 ao 10, nós vemos a Babilônia pilhada e saqueada. A queda da Babilônia representa esse cumprimento da justiça divina, pois a nação que havia causado tanto sofrimento e opressão agora experimentaria a mesma ruína que infligira aos outros. Depois nós vamos ver a redenção de Israel dos versículos 11 ao 20. Esse trecho não apenas destaca o poder redentor de Deus, mas também
revela sua fidelidade e amor inabalável pelo seu povo escolhido, mesmo quando eles enfrentam as consequências de seus pecados. Então, nos versículos 11 ao 15, nós vemos a ação do Senhor para redimir Israel. Ele compara Deus a um leão que sobe com fúria para lutar em favor de seu povo. Essa imagem evoca a ideia de que Deus é um protetor zeloso e determinado a livrar o seu povo da opressão. Depois nós vamos ver a alegria e a celebração em Sião, dos versículos 16 ao 20. À medida que eles são resgatados das garras de seus opressores, eles entoam um canto de alegria e celebração. Sião, a cidade de Deus, é o epicentro desta festa. E a imagem pintada é a de um povo quebrantado e humilhado, sendo exaltado e restaurado. Depois nós vamos ver a derrota da Babilônia, dos versículos 21 ao 32. Jeremias nos leva a esse cenário de declínio e humilhação para a poderosa Babilônia, destacando a soberania de Deus sobre as nações e a inevitabilidade do juízo divino. O orgulho da Babilônia será humilhado. Dos versículos 21 ao 23, também é proclamado que a soberba da Babilônia será humilhada por Deus. E depois nós vamos ver o chamado à destruição da Babilônia, dos versículos 24 ao 26. Essa imagem impressionante enfatiza que Deus é o executor do seu próprio juízo e que ninguém pode escapar da sua justiça. Depois nós vamos ver a Babilônia comparada a animais presas, e dos versículos 27 ao 32. Essa imagem nos mostra uma sensação de inevitabilidade e impotência diante do juízo divino. Ele nos lembra que mesmo as nações mais poderosas eventualmente enfrentarão as consequências de suas ações e nenhum império é eterno. Depois nós vamos ver dos versículos 33 ao 40 o chamado à fuga de Babilônia. Jeremias faz um chamado urgente à fuga para aqueles que estão em Babilônia, destacando a preocupação do Senhor com a segurança e a salvação do seu povo. Então nós vamos ver Israel e Judá sendo libertados de lá, nos versículos 33 e 34. Então, Jeremias declara que eles serão libertados da opressão da Babilônia e que sua restauração está próxima. O Senhor buscará o seu povo como ovelhas perdidas, isso está nos versículos 35 ao 38. Jeremias descreve como Deus buscará e trará de volta suas ovelhas dispersas, cuidando delas com amor e compaixão. Depois nós vamos ver também a devastação e a desolação na Babilônia, nos versículos 39 a 40. O profeta prevê que a cidade será reduzida a ruínas e que nunca mais será habitada. Isso reforça a inevitabilidade do juízo sobre a Babilônia e a importância do chamado à fuga para o povo de Deus. Dos versículos 41 ao 46, nós vemos o juízo final da Babilônia. Jeremias pinta essa imagem impactante da queda inevitável da Babilônia, enfatizando a soberania divina sobre todas as nações e o fim de toda a supremacia terrena. Aí nos versículos 41 e 42, Jeremias menciona o tumulto de nações e reinos que se unem para derrotar Babilônia, destacando que isso é resultado da ira do Senhor. Dos versículos 43 ao 46, Jeremias menciona que a Babilônia será habitada apenas por animais selvagens e aves de rapina. Essa visão apocalíptica contrasta vividamente com a grandeza passada de Babilônia, destacando a inevitabilidade do juízo e a transitoriedade da glória terrena. Bom, terminamos por aqui com essa profecia contra a Babilônia, o juízo final que a Babilônia teria, e nos lembra da soberania divina de todas as nações. É uma mensagem que nos convida a reconhecer a transitoriedade do poder terreno e a confiar na justiça imparcial de Deus. Também é um lembrete de que, em última análise, todas as nações e impérios enfrentarão o juízo divino. E nossa responsabilidade é viver em obediência e reverência a Deus, reconhecendo sua supremacia sobre todas as coisas. Que Deus
nos abençoe grandemente, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão da sua palavra. E eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.